Deixa eu começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Deus é mentiroso? Por acaso Deus mente? E antes de eu continuar o vídeo, eu quero já deixar claro aqui a todos vocês que vão assistir, que eu sei que vai ter um monte de gente que vai criticar, que vai falar um monte de coisa, você tem todo o direito, se eu tô fazendo um vídeo expondo isso em público nas redes sociais, você também tem todo o direito de entrar aí embaixo e detonar, falar tudo o que você tem pra pensar, tudo que você acha. Acontece o seguinte, assiste o vídeo até o final para que você não venha colocar aqui embaixo na descrição, aqui nos comentários, coisas que eu já falei aqui no vídeo, tá? Por que eu tô perguntando se Deus é mentiroso? Porque infelizmente os cristãos de hoje em dia estão fazendo Deus de mentiroso, estão colocando Deus como mentiroso. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem delicado mesmo, que é dinheiro, dízimo principalmente. A maioria das pessoas são dizimistas, elas têm as falácias de que eu sou dizimista porque está na Bíblia. Primeiro, que nem tudo que está na Bíblia se aplica. Principalmente que o dízimo está no Antigo Testamento. Mas isso não é o que eu vim falar hoje. Eu quero dizer que se você usa a ideia de que porque está na Bíblia você faz, então você, homem, vai ter que casar com várias mulheres, porque está na Bíblia. A gente também vai poder sair na rua e matar os outros ao fio da espada, os nossos inimigos, porque também está na Bíblia. A gente vai ter que levar os nossos filhos, como está lá em Deuteronômio capítulo 22, e os filhos que são desobedientes, que são arruaceiros, a Bíblia fala que os pais têm que levar lá para os pastores apedrejar. Então, primeiro passo, você já não vai poder mais aplicar porque está na Bíblia. Aí você pode argumentar o seguinte, tá, eu dou o dízimo porque eu quero dar, justamente, você pode fazer aquilo que você quiser, mas não venha dizer que é porque Jesus mandou. Ah, mas Jesus mandou sim, lá no capítulo de Mateus, se não me engano, 22 ou 23, Jesus falou, vocês fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo. Só que Jesus, já sabendo que as pessoas iriam usar o dízimo como dinheiro, deixou bem claro, do coentro, do cominho e da hortelã. Ou seja, dízimo nunca foi dinheiro. Mas independente de qualquer coisa, hoje, se você dá, se você não dá, isso não me importa. O importante é que você contribua, se você dá o nome de dízimo ou de qualquer outra coisa, o importante é que você contribua com o reino de Deus e que a semente venha a ser plantada numa terra fértil. Essa é a questão. O nome que você dá, do dinheiro que você doa lá, pra mim não faz diferença. Agora a questão é a seguinte, o problema é que eu tenho ouvido as pessoas dizer o seguinte, eu dou dízimo porque Deus multiplica na minha vida. Então agora você chama Deus de mentiroso. Porque eu moro numa cidade pequena, onde a maioria das pessoas tem uma vida comum, ninguém é rico, tá? Ninguém é milionário, as pessoas elas têm uma vida até dura, inclusive porque trabalham para pagar conta, muitos moram de aluguel e são dizimistas fiéis, porque elas acreditam que se elas derem o dízimo, elas vão receber de Deus. Aí a pergunta é, Deus é mentiroso? Aí você vai falar, por que você está falando isso, pastor? Porque está escrito aqui no capítulo de Malaquias, que é o que a maioria das igrejas usam para poder fazer você dar o dízimo. Malaquias 3, capítulo 10, né, versículo 10, que diz o seguinte, eu vou ler para você assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao depósito do templo, que hoje o pessoal fala que é igreja, né, não tinha nada a ver, mas tudo bem. Para que haja alimento na minha casa. Agora você vai chamar Deus de mentiroso. Olha o que Deus diz aqui. E ponha-me à prova, que é um dos únicos lugares que Deus permite pôr a prova é aqui, tá? Em Malaquias, tá bom? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a comporta do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que você não vai ter nem onde guardar. Aí a pergunta é, você que é dizimista, você tá com tanto dinheiro na conta que você não tem onde guardar? Você tá com tanta coisa dentro da tua casa, carro, casas, você tá tendo tanta bênção porque você dá dízimo, porque você não tá tendo nem onde guardar? Ou você tá mal conseguindo pagar suas contas? Ou você tá mal conseguindo honrar com os teus compromissos? Ou tem mês que você não consegue nem dar o dízimo porque te falta? Não faz sentido, concorda? Então Deus é mentiroso, porque Deus então não tá cumprindo o papel dele, ou isso não se aplica mais, por isso não funciona dessa forma. Então você pode usar o argumento que você quiser, eu dou porque Deus multiplica. Mentira! Mentira, mentira, porque Deus é o dono do universo, é o criador dos céus e da terra. Deus é o que fez tudo. Você acha que o Deus que fez tudo, se fala que vai te abençoar a ponto de não caber na sua casa as bênçãos, ele vai te dar R$1.000 por mês, um empreguinho pra você mal pagar suas contas? Não, para pensar se faz sentido. Se Deus abençoasse você a ponto dessa palavra aqui, que não vai nem caber, é bênção que você não tem noção, irmão.
É bênção fora de medida. Aí você pode falar, não, mas ele me abençoa de saúde, família. Não, aqui nós estamos falando de dinheiro, de bênçãos materiais. Aqui está falando disso. Deus está dizendo o seguinte aqui, através de Malaquias: se você levar os seus dízimos e ofertas lá no templo, na casa do tesouro, onde a gente guarda, eu vou abrir as comportas do céu. O que é comporta do céu? Vai cair casa, carro? Não, é chuva, porque o pessoal dava dízimo da sua colheita. Então, vai cair tanta chuva, vai ser tão abençoado que você não vai ter onde guardar essa colheita, vai ser muito farto isso. Aí o que aconteceu? Passou 2000 anos, os caras transformaram isso, colocaram na tua cabeça que você tem que dar dinheiro dentro da igreja. Nem existia igreja naquela época, tá? Era a tenda do encontro, era a casa do tesouro, não tem nada a ver com o que temos hoje em dia, que é uma igreja em cada esquina, que aí você tem que ir lá dar dízimo pro pastor, lá pra igreja dele. Eu não sei se ele rouba, se ele não rouba, não sei se ele pega pra ele, não sei, a questão não é essa aqui. E aí você tem que dar o dízimo lá e Deus vai multiplicar. E aí você tá aí nessa luta, passando toda essa dificuldade. A pergunta é, será que a gente é retardado ou Deus é mentiroso? Ou Deus é retardado e mentiroso porque não cumpre com a palavra dele? A questão não é essa. Se você dá, se você não dá, você é livre. Quem sou eu para falar, não faz isso? Não, você é livre. Eu, por exemplo, oferto, distribuo aos pobres, faço aquilo que o Senhor toca no meu coração e me dá condições de fazer, como está lá em Deuteronômio 14. Se você quer saber o que é dízimo, porque às vezes eu sei que muitos de vocês que fazem isso, e fazem pela fé, eu não duvido disso, porque dom pela fé, nem sabem quando o dízimo foi instituído, nem sabem o que é isso. Vai lá em Deuteronômio 14 que você vai ver o que Deus fala. Você fala, rapaz, lá no Antigo Testamento não tinha dinheiro. Mentira, tinha dinheiro sim, porque Deus fala em Deuteronômio 14, se o lugar que o Senhor teu Deus tiver te abençoado para dar o dízimo for muito longe, vende tudo que você tem aí, todo o dízimo, tudo que você arrecadou, vai até o lugar que o Senhor teu Deus escolheu e lá você compra tudo que o seu coração desejar e deleita-se você, tua família, todas as pessoas que estiverem ali, faz uma grande festa, comam, aproveitem daquilo e não se esqueçam dos levitas, porque a herança, o dízimo, era dos levitas. Sabe quem eram os levitas? Era uma das tribos de Israel, da qual Deus não deu terra para eles ter que produzir e trabalhar. Deus não deu terra para eles, então falou o seguinte, ó, as outras 11 tribos, a hora que for fazer a colheita no fim do ano, tira aí 10% e dá para eles, porque eles têm que cuidar do templo, eles têm que sobreviver e eles são encarregados de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, porque naquela época passavam muitas pessoas de uma cidade para outra sem ter onde comer, onde dormir, e eles eram responsáveis por isso, que não é o que acontece hoje. Aí outras vão dizer o seguinte, eu dou o dízimo porque o dízimo era antes de Levi, era lá, o Abraão deu para Melquisedeque e ele deu do despojo de guerra, né? Ele matou todo mundo lá e aí deu do despojo de guerra uma única vez, ele deu como forma de reconhecimento ao sacerdócio de Melquisedeque, que era inferior ao de Jesus, e então tá dizendo o seguinte, ó, vai vir um aí que é top, em reverência a isso, eu tô aqui te abençoando, tô aqui mostrando que eu entendo quem é você, foi essa a ideia, não era para mostrar que você tem que dar diziminho dentro da igreja, porque lá em Tiago 1,27 diz assim, que a verdadeira e pura religião que o Senhor nosso Deus aceita como única é a que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados nas suas aflições e não se corrompe com as coisas desse mundo. Quantas pessoas você conhece, cara, que nunca nem pisou numa igreja evangélica, que são pessoas financeiramente abençoadas, sabe por quê? Porque ela trabalhou, ela estudou, ela se esforçou e chegou em algum lugar e ela tem uma vida abençoada, inclusive são pessoas ainda que ajudam muita gente, e tem um monte de crente dentro da igreja hoje, que vai pra igreja e tudo, tá tudo lascado, mas bate no peito que dá o dízimo, mas não estende a mão para um morador de rua, passa por cima do mendigo se deixar. Que é o próprio Jesus dizendo, você pode falar, você é louco? Não, Jesus disse isso lá na parábola do bom samaritano, não sei se você se lembra, que passou o pastor, que no caso eu sou um pastor, então passei eu por cima do cara que tava lá na rua caído, passou o que toca a música, o levita, e aí quem veio foi um samaritano. O samaritano era um povo que o judeu odeia, um povo odiado, um povo repugnado por eles, e Jesus usou justo ele para ir lá e falou, e perguntou quem é que fez a vontade de Deus. Foi o samaritano, aquele que todo mundo detesta. Então hoje, esse vídeo que eu tô aqui é porque eu tô cansado das pessoas mentirem no nome de Deus. Eu não tô aqui falando assim, não dá seu dízimo, não. Eu não tô nem aí o que você faz. Você tem que contribuir sim com o reino de Deus, mas você tem que ver se a sua semente é plantada em terra fértil, se aquele dinheiro que você dá vai ajudar quem precisa, cara. Ai, outra coisa que eu tô cansado. Ah, mas o dízimo e as ofertas é porque tem que pagar água, luz, aluguel. Eu vou te perguntar uma coisa, onde Deus está escrito? Mostra aqui, base bíblica, tá? E não vem com a historinha de
tens que congregar-vos. Não. Onde está escrito, vai lá, aluga um salão e você vai ter que pagar aluguel, água e luz. É problema teu que decidiu fazer isso. Problema meu, eu não abri lá, eu decidi pagar o aluguel, a água e luz para juntar a pessoa lá. Então esse é o problema meu, eu não posso atribuir isso para Deus. Isso não é culpa de Deus. Deus não falou, vai lá, Vinícius, aluga o lugar, põe um nome lá na frente, Ministério Discípulos, e aí você agora olha pra mim e fala, Deus, eu preciso pagar o aluguel da luz. Problema meu isso. Eu poderia me reunir aqui na garagem da minha casa como eu fazia, poderia me reunir embaixo de uma árvore, na praça, em qualquer lugar, mas eu escolhi ter um lugar, então eu vou arcar com isso. Mas eu não posso falar, esse dinheiro é porque o dízimo... Não tem nada a ver. O dízimo era alimento para sustentar as pessoas que precisavam, para sustentar quem cuida das coisas de Deus. Você é um pastor, você precisa do seu sustento, concordo com isso. Você tem que ir lá se o pessoal quer te pagar um salário e aceita isso, amém, que não seja nada extraordinário, eu acho que é digno isso. Agora, vi falar que o dízimo é para essa igreja. Tem igreja que arrecada 100, 200, 300 mil por mês, 20 mil, 40 mil. O que é feito com esse dinheiro? Acorda. Ai, nós estamos construindo. Quem mandou construir? Em Atos 17, 24 diz o seguinte, eu, Senhor Deus, não habito em templos feitos por mãos humanas. Vocês não entendem que vocês são a igreja, eu moro em vocês reunidos em meu nome são o que eu preciso do ID, eu preciso que vocês façam a diferença. Mas não, fica um monte de crente se reunindo no dominguinho, dentro da igreja, com as melhores roupas, usando os melhores ternos, os melhores perfumes, aí eu dou meu dízimo, eu faço minha parte, se ele rouba, o problema é dele. E isso daí é a nossa vida com Deus. Nós estamos na geração de cristão mais supérflua que já existiu. Na época de Jesus, os discípulos, eles estavam dispostos a morrer, ser decapitados. Todos eles, a maioria, foi decapitado, foram presos, açoitados, tudo em nome de Jesus. E hoje, se você dá uma palavra dura para um crente, ai, não vou mais, não gostei do que ele falou. Por quê? Porque é uma geração doente, é uma geração que não entende do evangelho, que só sabe usar o nome de Deus e ficar falando, ai, Deus, isso Deus mandou dizer, e não conhece nada do evangelho. Quando você aprender tudo que tá aqui, ó, alguém chegar e falar, o que está escrito em João, capítulo 19, Apocalipse 19, versículo 2, você abrir a boca e responder, aí você pode querer trazer coisa nova de Deus, mas enquanto isso, cara, tem que ser igual Paulo disse, a tua graça me basta. Nós precisamos ser cheios do evangelho, da verdade, parar de olhar para nós. É confortável você ter um lugar com cadeira confortável, com ar-condicionado. É muito bom isso, gente. Eu sei, é ótimo, é maravilhoso. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Agora os crentes estão querendo pregar para crente. Olha, você não faz o que eu faço na minha igreja, a sua igreja é assim. Cara, o evangelho é pro lado de fora. Você vai lá na igreja, beleza, bom para você, bom para a turma que você se reúne lá. Mas o evangelho é pro lado de fora. A gente tem que se colocar como cristão. Hoje é uma guerra entre igrejas. Um não pode ir no outro com medo de que se o outro for gostar, perder o membro, vai perder dinheiro, né? É horrível isso. E nós que dizemos cristãos, evangélicos principalmente, porque nós sabemos julgar os católicos isso, aquilo, aquilo outro, e estão muito mais unidos do que nós. Você faz um evento que eu fiz essa semana, convidei todas as igrejas, só teve 2 que foram. O resto não deu nem moral, sabe por quê? Porque eles não estão nem aí. É cada um olhando para seu próprio interesse, cada um olhando para sua própria, para o seu particular. Isso é cristianismo? É isso que Jesus nos ensinou? E hoje eu tô revoltado mesmo, tô nervoso mesmo com toda essa história, porque eu tô cansado de gente vir usar o nome de Deus e chamar Deus de mentiroso. Eu dou porque Deus multiplica. Então você é mentiroso, porque você tá aí morando numa casa de aluguel, passando um perrengue e vem falar que Deus tá multiplicando. É mentira. Quando Deus multiplicar na sua vida, vai ser como aqui. Você não vai ter nem onde guardar. Só que não faça negócios com Deus. Ele já fez o impossível por você, que foi morrer na cruz e te salvar. O resto é com a gente. Vamos acordar cedo, vamos trabalhar, vamos ser honestos, pagar as nossas contas, vamos ser uma pessoa íntegra, vamos parar de mentir, vamos parar de fazer tudo que a gente faz e usando o nome de Deus, que você vai ver se sua vida não vai prosperar. Agora o cara não estuda, não faz nada a vida inteira, aí chega na hora, engravida a mulher, faz filho, não tem onde morar, fica morando de favor e vem falar que dá dízimo. Acorda, né? Chega, cansa essas coisas. Vamos ser cristãos de verdade e falar, não, eu preciso de mudança. Eu preciso viver o evangelho de Jesus, aqueles do qual as pessoas estavam dispostas. Esses dias uma moça falou assim, por que você não vende suas casas e doa aos pobres? Primeiro, se eu vender as casas que eu trabalhei e suei para comprar, eu vou ter que precisar do dinheiro dos fiéis da igreja para me sobreviver. Eu não quero viver disso, eu quero viver do meu suor. Eu trabalhei digno. Outra coisa, muita gente já morou lá de aluguel de graça, que chegou na hora de pagar não tinha, eu falei, deixa quieto. Só que eu não tenho que ficar falando isso para ninguém. Agora apontar é fácil, agora eu quero ver se alguém faz o que a gente está fazendo. Que não é, detalhe, viu, o que a gente está fazendo é o mínimo que a gente deve fazer. Tudo que entra é doado aos necessitados. Pastor não tem salário. Todo mundo pode participar das finanças. A pergunta é, você sabe quanto a tua igreja arrecada? Você sabe quanto teu pastor ganha? Você poder vir querer pôr o dedo na minha cara e questionar? Você só pode questionar alguém quando você ouvir
saber o que acontece naquilo que você acredita, naquilo que você se envolve. Provavelmente você não sabe quanto arrecada, nem pra onde vai. O teu pastor vive do melhor, comendo do luxo, do tudo do melhor, enquanto você tá passando perrengue. Ai, não me falta nada. Ainda bem, né? Só faltava comida pra você, né? Só não faltava mais nada. Então, pelo amor de Deus, tá? Antes de vir apontar os outros, vem ver o que os outros desenvolvem de trabalho. E detalhe, o que desenvolvemos lá, não faço mais do que a minha obrigação como cristão. Ai, mas por que você não pede dízimo? Eu não peço dízimo porque eu tive o entendimento que estamos na graça, não estamos mais na lei, e hoje é o Espírito Santo que move o nosso coração a poder fazer alguma coisa. Então eu não vou mais impor fardo sobre ninguém. Se o próprio Cristo retirou o fardo, por que eu vou... Leia Gálatas, lá está dizendo bem claro. Lá está falando o seguinte: todo aquele que tenta viver pela lei será por ela justificado. Decai da graça e aniquila a morte de Jesus, anula. E eu quero viver por Cristo. E hoje eu tô falando tudo isso aqui porque às vezes você tá precisando tomar uma porrada mesmo pra acordar e enxergar, porque é muito fácil você levar o seu dinheirinho lá e dar lá na igreja do que você ir no mercado, comprar comida, do que você ir comprar o remédio, ter que visitar uma família carente, suprir as necessidades de quem precisa. É muito fácil você ir lá, é confortável. Fui, fiz minha parte, tá tudo resolvido. Agora é o seguinte, agora a partir do momento que você faz isso, você pode olhar pra Deus, aponta pra Deus e falar: Deus, agora você tem obrigação de me abençoar, porque eu dei lá, o pastor falou e eu dei, então o senhor tem obrigação, enfia o dedo na cara de Deus. Agora eu quero ver você ter a mente de Cristo. Ver se Cristo frequentava a igreja. Quando ele ia lá, ia para arregaçar com os fariseus e ensinar o evangelho. Não ficava frequentando a igreja. Imagina, Jesus poderia ter montado a igreja pentecostal de Nazaré. Ia lotar, né? Mas ele não fez isso. Cada dia ele estava num lugar suprindo a necessidade de cada um que ele passava. Se era para enxergar, ele fazia enxergar. Se era comida, ele multiplicava o pão. Se era para levantar, ele mandava levantar. Ele fazia isso. E nós, o que temos feito? O que nós temos feito? Então agora você pode dar o seu comentário aqui embaixo, pode falar tudo o que você quiser, mas não fala nada do que eu já falei aqui não, tá? Venha com um novo argumento, porque eu não aguento mais desculpa esfarrapada. Eu não aguento mais mimimi eu dou mesmo porque eu quero. Grande resposta, né? Porque sim. Não, eu quero base. Vivemos pelas escrituras e temos que ter base para viver. E as escrituras ajudar o próximo. Tive fome, tive sede, tive frio e me ajudaste. E os justos dirão: quando foi que nós te ajudamos, mestre? Quando deste a um pequenino, a um caído. Congregar é bom, devemos congregar, estar junto com pessoas, justamente para você saber da necessidade do teu próximo, ajudar o teu próximo. Mas não me venha com churumelinha de que, ai, eu preciso fazer porque alguém falou. Não. Faça pelo que Cristo nos ensinou, o Evangelho, e a tua vida vai mudar poderosamente, e você vai mergulhar em águas tão profundas que você nunca nem imaginou. Saia da dependência das pessoas que te fazem escravos, seja emancipado na fé. Paulo falou: não sejam meninos na fé. O seu pastor é um orientador, ele não pode pagar teu pecado, ele não tem poder sobre a sua vida. Vou ter que falar, vou ali, tem que falar: pastor, vou faltar. Para com isso, você não tem que falar nada para ninguém. O teu pastor é Jesus, cara. Olha para ele e ele vai mudar a tua vida. Você vai ter uma vida com Jesus e não uma vida com o homem. E aí as palavras de hoje dura e estão aí, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima.